aí, meus caros, aqui quem fala é o Elber Charles e está começando aí mais um vídeo da Constante Evolução. Hoje eu quero falar de um tema que é muito abordado e é muito interessante. Eu quero falar um pouco da timidez. Como vencer a timidez, como sair de uma pessoa tímida e se tornar uma pessoa extrovertida. Isso é possível? Tem como fazer isso? Qual é o método para fazer isso? Qual é a forma que a gente pode fazer para se tornar uma pessoa mais extrovertida e ter uma vida social melhor, mais adequada? Eu quero contar aqui para vocês como que eu superei a timidez, qual que é o método que eu usei, qual que é as formas que eu abordei para conseguir sair do estado tímido para o estado de extrovertido, para uma pessoa extrovertida. Eu, na minha infância, eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia me expressar com outras pessoas estranhas, eu não conseguia ir até um grupo de amigos, socializar, fazer amizades. Eu tinha vergonha até mesmo de na classe levantar a mão e expressar a minha opinião ou perguntar alguma dúvida ao meu professor. Conforme eu fui crescendo, conforme eu fui evoluindo, eu fui tentando querer saber, tentar descobrir o porquê que eu era uma pessoa tímida, porquê que eu era uma pessoa fechada, sendo que todos em minha volta tinha facilidade para conversar com as pessoas, minha família, meus pais. Todos em minha volta conversavam muito bem, só eu que não tinha essa habilidade, que eu não conseguia ir. Parecia que quando eu ia, uma mão me empurrava, algo me impedia de ir até aquela pessoa e me expressar ou fazer algo com que eu iria me expor. Como se meu cérebro não deixasse eu fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, porque a timidez estava dentro de mim. E quando eu fui estudando isso, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, por que as pessoas ficam tímidas, o que faz com que uma pessoa seja tímida ou extrovertida, eu cheguei à conclusão que para a gente se tornar uma pessoa tímida, isso acontece em algum momento na nossa trajetória de vida, que programamos a nossa mente em ficar no modo de defesa. Como assim? Quando eu comecei a observar isso em mim, por que eu era tímido, qual era o fator que me deixou uma pessoa tímida, que me fez me ver como uma pessoa tímida? E eu cheguei à conclusão que na minha época de escola eu sofria muito bullying. Eu não tinha muita facilidade para fazer amizades. Eu era muito zoado na escola, eu era muito caçoado. E eu deixei isso entrar dentro de mim. Eu fui absorvendo essa energia negativa, absorvendo cada vez mais, simplesmente por fato que aconteceu, que fez eu passar vergonha. E, em vez de eu simplesmente jogar fora, eu fui alimentando aquilo, cada vez mais me fechando. E quando a gente faz isso, a gente vai programando a nossa mente para ficar na zona de defesa, para ela nunca mais, quando tiver outras coisas semelhantes àquilo que fez você passar vergonha no passado, ela tirar você dali, como se fosse um sistema de defesa, que fala: não faz isso porque você vai passar vergonha, não vai até aquele grupo de pessoas porque você pode falar alguma besteira, as pessoas vão rir de você e você vai passar vergonha, então é melhor você ficar na sua zona de conforto. Ou não apresenta aquilo lá porque você não sabe falar muito bem, se você apresentar esse trabalho você vai gaguejar e a sala toda vai rir de você. Então a mente começa a jogar muitos pontos negativos, cheio de pensamentos, que vai impedir você de fazer aquilo que você realmente queria. E quando eu percebi isso de forma consciente, eu vi que isso era a minha mente me colocando na zona de conforto e não deixando eu agir, porque aconteceu algo durante a minha infância que fez com que eu me tornasse uma pessoa retraída, uma pessoa tímida. Então eu descobri que isso era simplesmente programa que minha mente estava utilizando até nos dias de hoje, me impedindo de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Há uma diferença, veja bem, há uma diferença de você ser tímido e você ser reservado. Não tem problema nenhum você ser uma pessoa reservada. Tem pessoas que de forma natural chega, conversa com todo mundo, chega ali, conversa e vai se envolvendo. E tem pessoas que não é assim, que é mais reservada, que gosta de chegar, observar, cumprimentar. Só que há uma diferença entre você querer ir lá, conhecer o grupo de pessoas, você querer apresentar o trabalho, mas quando você pensa nisso é como se fosse uma mão te segurando e fala: não vai, porque você não é bom nisso. Isso, quando acontece, é porque você está fechado no teu programa mental de autodefesa. Sua mente está no modo de defesa para não deixar você fazer aquilo que você gostaria de fazer. E aí eu peguei, quando eu tive consciência que eu era uma pessoa tímida, porque durante a minha trajetória de vida aconteceu fatos com que fez eu me deixar retraído, fatos que fez com que eu passasse vergonha, as pessoas me zoavam e eu alimentei aquilo cada vez mais, fui absorvendo. E cada vez mais que as pessoas iam me zoando e eu ia absorvendo, eu ia me tornando uma pessoa mais fechada para o mundo, mais retraída,
fechada no meu casulo ali, na minha casca de ovo. E eu vi que isso era tudo minha mente. Quando eu tive a consciência que isso era minha mente, aí sim eu sabia que eu podia mudar. Então é importante você saber que ninguém nasce tímido. E tudo isso é programa mental que você pode mudar. E aí eu comecei a me desafiar. Quando eu tive a consciência que eu podia mudar isso, comecei a me desafiar. E não precisa ser desafios grandes, você não vai ficar extrovertido de um dia para a noite. Eu comecei a sair para a rua e com pequenos desafios. Então eu ia para as ruas e me desafiava a falar com duas pessoas, a perguntar para ela aonde é tal rua, ou perguntar a horas para duas pessoas, e ia aumentando conforme o dia ia passando. E depois disso, quando eu vi que eu ia me soltando, eu ia aumentando o desafio. Então, ao invés de eu perguntar simplesmente a hora, ou eu perguntar onde ficava tal lugar, eu ia e eu me desafiava a ficar 1 minuto com aquela pessoa. Eu abordava uma pessoa na rua qualquer, estranha, que eu não sabia quem era, e eu ia ali e eu tinha que ficar 1 minuto ali conversando, não importa que assunto, que tema, eu tinha que ficar 1 minuto. Então, automaticamente eu ia treinando a minha própria mente que aquilo que eu estava fazendo não era algo normal, era algo natural. Eu ia fazendo aquilo ali e ia me soltando cada vez mais, ia aumentando os desafios cada vez mais. De 1 minuto eu ia para 2, aí eu comecei a abordar grupos de pessoas e comecei a aumentar, me desafiando por escala, não simplesmente de uma pessoa tímida e já se tornar uma pessoa extrovertida, não. Por escala, você vai subindo de degrau em degrau, aumentando desafios. E quando eu dei por mim, eu já estava conversando com pessoas durante horas. Eu abordava grupos estranhos de pessoas e conversava durante horas e conhecia histórias fantásticas. E aumentei o meu círculo social de uma forma gigantesca. Então você simplesmente reprograma a tua mente. A sua mente ela não pode ser apagada. Ninguém pode apagar aquilo que você já viveu no passado, mas você pode reeditar ela. E eu comecei a programar minha mente que aquilo que ela tinha, aquela crença limitante que ela tinha, era um mito. Era algo que ela criou ali simplesmente para me deixar seguro, sendo que era algo que não era real. Eu vivia dentro de uma matrix e comecei a provar para minha própria mente que aquilo era natural, que fazer aquilo não ia me causar nenhum risco, não ia me causar nenhum constrangimento. E hoje eu sou uma pessoa que adora falar, adora conhecer gente diferente, socializar com pessoas estranhas. E é simplesmente isso, não tem uma fórmula mágica. É simplesmente você ir, você ter a coragem de agir e começar com pequenos desafios. Desafios que cada vez mais, conforme você vai fazendo, você vai destravando, você vai provando para a tua própria mente que tudo aquilo ali é uma coisa natural e você consegue tanto treinar a sua arte de conversar com as pessoas, como aumentar o seu círculo social. Você vai passar de uma pessoa que não tinha muitos amigos para uma pessoa que conhece muita gente e tem facilidade de conversar com um estranho como se fosse uma pessoa que você conhecia há muito tempo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você conhece alguma pessoa tímida ou uma pessoa que não consegue desenvolver muito bem a arte de sair, de conversar e de socializar com outras pessoas, manda esse vídeo para ele que eu acredito que vai ajudar muito. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e comente para dar aquela força sobre a sua opinião, sobre como que você pode superar a timidez. Compartilhe, comente e nos ajude para nos motivar a cada vez mais estar gravando mais vídeo para a nossa evolução. Esse foi o vídeo de hoje e boa evolução!